Conflitos no mundo. A questão basca. A questão basca. Há cerca de 5.000 anos, o povo basco habita uma área de quase 21.000 km², entre o norte da Espanha e o sudoeste da França. Os bascos vivem espalhados em 4 províncias espanholas: Álava, Biscaia, Guipúzcoa e Navarra, e 3 províncias francesas: Labour, Baixa Navarra e Soule. Ao longo dos séculos, os bascos receberam poucas influências culturais ou de miscigenação de outros povos, preservando assim suas características biológicas, étnicas, culturais e linguísticas. O euskara, a língua basca, é falado no cotidiano das famílias, nas escolas e no trabalho. Assim como outras minorias étnicas espalhadas pelo mundo, os bascos alimentam um sentimento nacionalista, ou seja, aspiram à conquista de soberania política e territorial em relação ao Estado ao qual estão subordinados. A ideia de um país basco começou a surgir com o Partido Nacionalista Basco, criado no final do século XIX. Havia um plano efetivo para a instituição do País Basco em 1934, mas foi interrompido pela ditadura vigente entre 1939 e 1975, imposta na Espanha pelo governo do general Francisco Franco. Nesse período, o Partido Nacionalista Basco foi considerado uma organização ilegal, sofrendo censura e perseguição política, o que também se estendeu ao povo basco, que foi impedido de falar e ensinar sua língua nas escolas, assim como de hastear sua bandeira e promover manifestações tradicionais de sua cultura. Nesse contexto de forte repressão política, surgiu um movimento separatista em prol da libertação dos bascos, chamado Euskadi ta Askatasuna, ou Pátria Basca e Liberdade, mais conhecido como ETA, criado em 1959 por dissidentes do Partido Nacionalista Basco. Nas décadas seguintes, o ETA passou a defender a independência dos bascos por meio da luta armada, sobretudo com ações terroristas. Ao longo de sua história, os ataques do ETA provocaram a morte de mais de 800 pessoas, entre políticos, militares e civis, as maiores vítimas. Em 2006, o ETA declarou cessar-fogo, mas a duração desse ato foi de poucos meses. Em dezembro do mesmo ano, a organização promoveu o maior atentado terrorista de sua história. O episódio foi marcado pela explosão de um carro-bomba em um dos terminais do aeroporto de Madrid, que destruiu parte das edificações e deixou dezenas de civis feridos e 2 mortos. O uso da violência, no entanto, comprometeu a imagem da organização perante a opinião pública. O ETA perdeu prestígio e apoio popular, enfraquecendo-se politicamente. Em 2011, a organização divulgou comunicado informando seu fim definitivo. Ainda assim, a questão está longe de ser resolvida. Na Espanha, a esquerda nacionalista continua se articulando para criar novas organizações, supostamente comprometidas a usar apenas meios pacíficos para atingir seus fins políticos. O governo espanhol, por sua vez, tem impedido a legalização de tais organizações. Atividade. Responda aqui nos comentários desse vídeo em que consiste a questão basca.